Hello 8th grade, good morning, how are you guys doing? So let's go for our content. Nosso conteúdo hoje. Nosso conteúdo da video class de hoje. Conteúdo da aula, é óbvio, né, que eu tô usando o mouse sem tá conectado, não funciona. Let's go. Então temos aí um example. Temos o exemplo de conteúdo de hoje. Comecei tudo errado, vamos lá de novo. Conteúdo da aula de hoje. Ability and disability. Agora foi. Então, conteúdo de habilidade e não habilidade, ok? Como é que a gente vai trabalhar com esse conteúdo? Vamos ver um pouquinho do conceito, vamos ver alguns exemplos, ok? E vai ter blend de conteúdo. Conteúdo passado que nós começamos a ver, que muita gente teve dificuldade. Não é difícil, é tudo na base da atenção. Por quê? São conteúdos que vêm desde a primeira forma de comparison, de comparação que nós vimos, até a última etapa que foi o superlativo, que é quando eu comparo uma coisa com todo o grupo, eu digo que é a melhor, ou pior, ou mais rápido. Vamos ver como é que vai funcionar isso junto com o conteúdo de hoje, ok? Primeiramente, conteúdo de hoje, como eu disse para vocês, vai ser Ability and Disability. E como é que eu trabalho com esses dois temas em inglês? Simplesmente, eu tenho um verbo modal chamado can, ok? Verbo can em inglês significa poder ou conseguir. Ou seja, quando eu falo de ability, de habilidade, ou disability, não habilidade, eu falo que eu consigo, que eu posso fazer algo ou que eu não posso fazer algo. Então eu tenho aí o exemplo de can, que eu consigo, e can't, que eu não consigo. Ou cannot, quem preferir usar a expressão completa, que não tem problema algum, ok? O can't é só para dar uma reduzida aí na escrita. Então temos essas duas palavras que vão girar em torno de todo o nosso conteúdo, ok? Primeiramente, então, falando sobre as abilities and disabilities, what is your ability or abilities? Vocês têm habilidades? Quais são as habilidades de vocês? Aí é o ponto onde a gente para pensar, eu tenho tal habilidade. Só que eu parei para pensar em português ainda. E aí é a hora que eu vou tentar passar isso daí para o inglês. Vou usar a mim, Mr. Staffley, como exemplo. Vou me usar aqui agora. Eu gosto de desenhar. Ok, I like to draw. Eu gosto de desenhar. Isso é uma habilidade? Yes, ok? Se você desenha bem, isso é uma habilidade. E aí a gente vai trabalhar da seguinte forma. Se é uma habilidade, eu uso o meu verbo can. Beleza. Então, I can draw. Eu posso desenhar. Eu consigo desenhar. Formei uma frase? Yes. Simples assim. Beleza? Agora, não consigo desenhar de forma alguma. Sai só o bagaço, meu desenho. Como é que eu falaria isso? É uma ability? Não, é uma disability. É uma não habilidade que eu tenho. Não consigo desenhar, ninguém entende o que eu desenho. Então, como é que seria a minha frase? Simplesmente eu vou negar o meu verbo. Então, se eu utilizei o I can draw, eu consigo desenhar, agora eu vou dizer I can't draw. Eu não consigo desenhar. Ou eu não posso desenhar. Or I cannot draw. É a forma completa, né, do can com not aí. A expressão negativa, negando, falando que eu tenho uma desabilidade. Ok? E na vida a gente tem habilidades e desabilidades. Então, primeiro ponto, pensa aí numa habilidade que você tem. É fácil de passar para o inglês? Se não for, vocês podem traduzir, não tem problema nenhum. Lembra aí do tradutor que eu sempre falo para vocês, do DeepL, que é o melhor tradutor que a gente tem hoje em dia para traduzir as coisas? E ele é um tradutor do dicionário Lingui, que também, se você clicar no Lingui lá, ele te dá diversas formas de utilizar a mesma palavra, diferentes contextos, ajuda muito, ok? E aí, quais são as actions, as ações que eu posso ter como habilidade? Fora draw, fora desenhar, eu posso ter... eu posso ter sing, cantar, dance, dançar, drive, dirigir. Tem gente que não tem habilidade para dirigir. Eu consigo, mas não que eu tenha habilidade. Por exemplo, tem gente que tem habilidades com animals, andar a cavalo, por exemplo, ou deal with animals, lidar com animais.
É uma característica de quem é biologist, biólogo, veterinarian, ok? O que mais nós temos? Temos habilidades para write well, escrever bem, ok? Entre outros aspectos, speak in public, falar em público, sem estar tremendo, o que também pode ser uma disability. Lembra que a gente tem apresentações de trabalho no quadro. Se você fala naturalmente, se você faz graça, se entrosa bem ali, é uma ability. I can speak in public, ok? Falar em público, formei minha frase. Se eu não posso, se eu tremo muito, se eu tô todo nervoso, I can't speak in public. Aí é um ponto que você tem que trabalhar. Por mais que seja uma desabilidade para uma não habilidade, para transformar isso daí numa habilidade. Então, deu para entender. Se eu falo de habilidade, eu uso o verbo can. Se eu falo de não habilidade, eu uso o verbo can't, ok? Que é só o can, só que com o not acoplado nele aí. Vou formar minhas frases. Por que que é importante formar frases em inglês? Porque se eu não formo frases, os meus verbos, meus substantivos, eles ficam soltos. Eu até posso aprender, eu posso memorizar, mas se eu não uso, eu esqueço. E aí, como é que eu vou usar? Vou criar frase, porque criando frase eu consigo pensar em formas de dizer isso no dia a dia, de criar diálogos, e aí isso eu vou memorizando bem mais fácil, porque eu estou vivenciando a experiência de criar uma frase e não só lendo uma tabela de verbos, lendo uma tabela de substantivos, ok? Então sempre que vocês puderem criar frases, criem. Inclusive vocês vão ter que criar para a tarefa de casa de hoje, então já é um porém, estou ajudando vocês, ó. Tô de olho, criem as frases aí. Beleza, vou criar as minhas frases e é um tópico hoje para homework de vocês. Vou colocar homework aqui no vídeo, não vai estar homework especificada lá, com atividade linkada lá no Google Classroom, vai ter o tópico da atividade de hoje, ok? Que é ability e disability, can e can't. Mas é somente para vocês postarem a atividade. A atividade de casa tá aí no vídeo, então quem não tem costume de assistir ou assistir tudo o vídeo, vai perder a atividade, então presta atenção, hein? Temos aí então conteúdo sobre as abilities, tudo bonitinho. O que é que eu vou ter que fazer aí? Tenho primeiro exercise para vocês. Vocês vão buscar 5 superheroes, 5 super-heróis, Marvel, DC, whatever, ok? Qualquer super-herói que vocês quiserem. E vocês vão falar de uma ability deles. Ability, não precisa de disability, somente habilidade, uma habilidade de cada um. Por exemplo, Superman, qual que é a ability do Superman? Ah, eu vou criar a frase? Sim, eu não quero só que vocês escrevam a ability, eu quero a frase completa. Vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco. Perdão de novo. Tô bem. Próximo aí, sobre athletes. Quando a gente fala de habilidade, a gente também fala muito sobre os atletas. Por quê? A habilidade de estar ali trabalhando, de estar desenvolvendo um esporte é bacana. Então, por exemplo, play soccer é uma habilidade? Yes, porque tem gente que joga bem e tem gente que não joga bem. Play vôlei, run, correr, ok? Ride a bike, quem aí é ciclista. Canoeing, quem consegue fazer as provas de canoagem. Climbing, que é rapel. Então, tudo que vocês conseguirem aí desenvolver de habilidade para esporte, tá valendo. Então, além dos 5 superheroes, 5 super-heróis, pode ser men or women, homem ou mulher, o super-herói, não importa também. E 5 athletes, 5 atletas. Brazilian or international, doesn't matter. O que importa é a habilidade. Então, 5 habilidades de 5 super-heróis distintos, ok? Eu posso colocar um super-herói que tem 3 habilidades? Não. Um para cada um, diferente. Justamente para vocês pesquisarem, para mexer na cabeça aí. E 5 atletas diferentes, e é uma habilidade de cada um também. Finalizando, beleza, vou dar um exemplo aqui para vocês agora, que seria o seguinte: Usain Bolt. Esse daqui eu já vou usar, então, I'm sorry, desculpa, mas vocês vão ter que pegar um outro exemplo, não repitam esse, beleza? Usain Bolt can. Simplesmente assim que eu vou criar a minha frase. Usain Bolt can run fast. Correr rápido. Usain Bolt can run fast. Assim como eu poderia usar o mesmo exemplo pro Flash, superhero, super-herói.
Então, Flash can run fast. Simplesmente coloco o sujeito, o verbo e o meu complemento ali. Finalizei minha frase, ok? Mas... My God. Mas aí eu tenho diferentes outros exemplos para vocês estarem utilizando. Podem pesquisar no Google lá, tem uma diversidade de super-heróis diferentes. Às vezes super-heróis que vocês nem faziam ideia que existiam, que existem. E aí, para finalizar, eu tenho outro conteúdo para vocês. Não vai ser tão fácil assim quanto esperavam, porque esse vai ser o blend. É agora que nós vamos misturar o superlative. Lembrando, superlativo, eu vou destacar uma pessoa, uma coisa, um animal com todo o grupo em que esse ser aqui pertence. Por exemplo, esse ser aqui é um professor de inglês. Eu vou me comparar com os outros professores de inglês ou com os outros professores. Um aluno da escola do Athletics, vou comparar esse um aluno com todos os outros alunos do Athletics. Isso é o superlativo. Eu vou fazer uma comparação de uma pessoa com todo um grupo, ok? Um cantor com todos os outros cantores. Uma actress, uma atriz com todas as outras atrizes. Uma empresária com todas as outras empresárias. Isso é o superlative. Eu vou destacar uma coisa, uma pessoa, um animal. Como é que eu faço isso? Lembra aí, se o meu adjetivo é curto, eu acrescento the, adjetivo, est no final. Se o meu adjetivo é longo, eu coloco the, most, mais o adjetivo. Lembra que é similar aí à comparação anterior que a gente viu? Aquela lá que tinha o than, mas essa aqui não tem than, porque eu não comparo duas coisas ou duas pessoas. Eu comparo muitas coisas, muitas pessoas. Beleza? Então eu vou usar um exemplo aqui dos que eu coloquei. Por exemplo, Ana Maria Braga can cook. Ana Maria Braga pode cozinhar. É uma habilidade dela, ok? Ela consegue cozinhar. Aí eu vou dizer que a Ana Maria Braga, ela tem duas profissões, mas vamos utilizar a profissão dela de chef, de cozinheira. Então eu vou dizer que ela é a melhor cozinheira dentre todas as outras. Não preciso mencionar as outras, eu só vou destacar a Ana Maria Braga. Então eu vou dizer que Ana Maria Braga is the best chef. A Ana Maria Braga é a melhor chefe. Finalizei. Esse é o meu superlativo. Vamos utilizar com Usain Bolt aqui, que é o exemplo que eu dei para vocês anteriormente. Usain Bolt is the fastest athlete. Então, o Usain Bolt é o atleta mais rápido, the fastest. Lembra aí, ó, fast, adjetivo curto, eu utilizei o the antes, que é o meu artigo definido, e est no final, the fastest. Porque o est eu utilizo para adjetivos curtos. Vamos utilizar aqui agora para o Flash, que é o superhero, o super-herói, e eu disse que o Flash can run super fast. O Flash ele pode correr muito rápido, falei da habilidade, ok? Mas vamos utilizar um outro adjective, vamos colocar um adjetivo intelligent, inteligente, para o Flash, ok? Para eu utilizar um exemplo de adjetivo longo. Então eu tenho aqui, ó, Flash is the most intelligent superhero. Então o Flash, ele é o the most, o mais, ok? O superhero mais inteligente, né? Fica tudo confuso quando a gente traduz para o português, a ordem das palavras, das expressões, mas em inglês faz todo sentido. Então, Flash is the most intelligent superhero. Flash é o superhero mais inteligente. Intelligent é um adjetivo longo e eu utilizei o the most, o mais. Então eu destaquei o Flash como o mais inteligente entre todos os superheroes, ok? Não importa se, isso daí tá errado, ele não é o mais inteligente. O importante é a gramática e o conteúdo tá certo. Se a história é verdadeira ou não, não importa. Quanto mais vocês inventarem, mais sabedoria vocês vão ter. Essa é a verdade da língua inglesa. Então, quanto mais vocês inventarem, mais conteúdo vocês vão estar usando, mais coisas vocês vão ter que buscar. Então essa é a parte bacana, ok? Pode inventar esse conteúdo aqui. Vocês podem colocar o nome de um atleta aleatório e falar que ele pode fazer uma coisa, uma outra coisa. Não tem problema, ok? O importante é estar dentro do nosso conteúdo, do nosso contexto aqui de atividades. Então, a atividade em si é pegar 5 superheroes e falar uma habilidade de cada um deles. Então eu vou formar a frase. Flash is super fast. Or can run super fast, perdão. Então, o Flash pode correr super rápido.
Aí depois de fazer esses 5 super-heróis, eu vou pegar 5 atletas e falar da habilidade, uma habilidade de cada um. Lembrando, não é só habilidade, eu vou formar uma frase. Ao todo serão 10 frases. Beleza, e agora? Agora eu vou ter que pegar o superlative e vou fazer um superlativo de cada uma das frases que eu criei. Ou seja, serão 5 superlativos para os super-heróis ali e 5 para os atletas. Então eu vou criar, além de uma frase de habilidade para cada super-herói e para cada atleta, eu vou também ter que criar uma frase de superlativo para cada super-herói e para cada atleta. Não necessariamente precisa ser ali a mesma característica utilizada, vocês podem dar uma outra frase relacionada. Mas, por exemplo, se eu usei o Superman ali no meu super-herói, o meu superlativo vai ter que ser sobre o Superman. Aí eu posso dar uma característica que eu acho sobre o Superman. Ah, most intelligent, most powerful, mais poderoso, entre outros aspectos. O importante é que vocês criem tanto as frases de habilidade quanto as frases de superlativo para que vocês mantenham esse conteúdo fresco na cabeça, ok? Lembra outra característica do superlativo. A gente tem aquelas duas exceptions, duas exceções. A primeira exceção é o good e o bad, que até caiu na nossa diagnose passada, que o good vira best, tipo de best friend. O bad vira worst, que é o pior, certo? O best, o melhor, worst, o pior. São exceptions por quê? Porque eles já são modificados. Eles não precisam de modificação nenhuma. Então eu vou falar o the best ou the worst, ok? Eu não preciso de most, não preciso de ST no final. Já está tudo pronto, ok? E nós também temos a característica do CVC, Consonant, Vowel, Consonant. Então, se der CVC no final de cada adjetivo, lembra que eu tenho que double the letter, dobrar a última letra, ok? Então esse é o nosso content, nosso conteúdo. Se liga aí nas homeworks, nos exemplos que eu vou colocar aí para vocês, ok? Fiquem atentos, qualquer dúvida, só me procurar no WhatsApp. Sem problema algum, pode chamar lá que eu vou auxiliar vocês. Quem quiser mandar as frases para ver se vocês estão indo no caminho certo, pode mandar também que eu vou estar auxiliando. Bye bye, galera. Boa semana. Até a nossa aula de segunda-feira que a gente vai dar uma revisada nesse conteúdo aqui de habilidade, beleza? Inclusive eu quero ver quem aí tá fazendo a tarefa de casa e tá acompanhando tudo certinho. Até mais. Bye bye. Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai aprender agora sobre tabelas, gráficos, tá? É conteúdo novo. Quem quiser acompanhar no livro aí, tá lá no capítulo 12, né? Tratamento da informação. A gente deixa aquela matéria que a gente estava, né? De regra de 3, e vamos para tratamento da informação, ok? Onde a gente vai aprender a ler tabelas, ler gráficos, ler pictogramas, pirâmides etárias, vocês vão ver. A matéria é bem tranquila, é só ter atenção e interpretação, beleza? Então vamos lá, ó. Começando aí, tabelas, tipos de tabelas, tá? Esse primeiro tipo de tabela é um tipo de tabela bem comum, tanto é que ele é chamado de tabela simples, tá? No livro de vocês tem um exemplo aqui, mas essa tabela aqui, ó, esse exemplo aqui que eu coloquei aqui para vocês, é uma tabela onde mostra um produto, né? Igual que a gente tem chocolate em barra, e o preço dele na outra coluna. Então isso aqui, ó, é coluna, tá? Então essa tabela nossa tem 2 colunas. E quantas linhas, ó, de produtos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas. Ok? Então, a tabela 2 por 8. Beleza? 2 colunas e 8 linhas. Então, esse é o tipo de tabela simples. Temos também o tipo de tabela de dupla entrada. O que é esse tipo de tabela de dupla entrada? Quando a gente tem assim, ó. A gente tem nossas linhas, né? Aqui no caso a gente tem, ó, 1, 2, 3 colunas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, ó, para uma mesma linha, a gente tem 2 colunas, ó, 2 ou mais, tá? Se tiver mais também ainda é de dupla entrada. Então, ó, números de bicicletas vendidas no mês de julho, 32.
Números de patins vendidos no mês de julho também, 21. Se tivesse aqui, por exemplo, números de skates vendidos, ia ter mais uma coluna aqui. Números de capacetes vendidos, ia ter mais uma coluna aqui, e assim vai. Então, ó, agosto, 28 bicicletas e 15 patins, e assim vai. Beleza? Então, essa tabela nossa aqui é uma tabela de dupla entrada. Uma tabela 3x6. 3 colunas e 6 linhas. Ok? Tranquilo, né? Agora a gente entra nos gráficos, tá? O gráfico mais comum que a gente mais vê é o gráfico de barras. Esse tipo de gráfico aqui, ó. Esse aqui é um gráfico, eu coloquei como exemplo, que é um gráfico de número de gols, tá? Aqui tem o nome dos jogadores, ó. Amoroso, Bebeto, Dodô, Denilson e Ronaldo. Então aqui tem o número de gols, ó. Então a gente vai olhar aqui na barra, ó. A barra do Amoroso, ela tá aqui, ó. Entre o 4 e o 2. Então aqui seria o 3, né? Então ele tem 3 gols. Bebeto, também, ó. Tá igual ao do Amoroso, tá entre o 2 e o 4. Então aqui é 3 gols também. Dodô tá no 4, ó. 4 gols. Denilson tá entre o 4 e o 6, então tem 5 gols. E o Ronaldo, 2 gols. Ok? Então quem tem mais gol? Denilson. Beleza? Então esse é o gráfico em barras. Pode ser também que a gente tenha um gráfico em barras na horizontal. Esse aqui está na vertical, né? As barras. Pode ser que a gente tenha um gráfico assim, ó. Na horizontal. Beleza? Aí aqui pode estar, em vez de ter aqui essa coluninha nossa aqui ser os números de gols, ser o nome dos jogadores e aqui ser o número de gols, ó. E o gráfico ia estar batendo aqui. As barras. Beleza? Então esse aí é o primeiro tipo. Gráfico de barras. Depois a gente tem o gráfico de barras duplas, tá? Um exemplo que eu coloquei aí, ó, notas por pessoas. Aí ele colocou aqui, ó, o azul é o Chico, esse azulzinho. O verde é o João. Então eu vou olhar aqui, ó, matemática. Vamos ver a nota do Chico, ó, matemática. Vamos ver, o Chico é o azul, essa aqui, ó. Então, o Chico tá aqui, ó, entre 8 e 9, entre 8 e 10. Então aqui é um 9, né? Então o Chico foi com 9 em matemática. Aí já tem a barra colada aqui em matemática também, do João, ó. Tá aqui, ó, um pouquinho abaixo do 9, né? Deve ser 8,5. Vamos colocar aqui, ó, 8,5 aproximadamente, né? Tá entre o 9 e o 8, 8,5. Português. O Chico, ó, tá aqui, ó, entre o 6 e o 4, um pouquinho acima do 5, né? Então vai ser 5,5, vamos por 5,5. E aqui, ó, um pouquinho acima do 6, vamos por 6,2. Quando a gente tem esses gráficos que não tem os valores, todos os valores aqui, a gente não consegue falar qual é o valor exato, a gente pode aproximar, tá? A gente pode colocar aproximar. Então, ó, 6,2, o do João, em português. Biologia. Biologia, vamos ver aqui, ó. Tá certinho no 4, ó, do Chico. Então, ele tirou 4. E o João? Tá aqui, ó. Mais ou menos 5,5 também. Beleza? Física, ó. Física. Tá aqui, ó. Entre o 6 e o 8, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó. Aqui vai ter o 7, hein? Aqui vai ter o 7, né? No meio. Então, a gente pode falar que ele tá com 7,2. Tá um pouquinho acima do 7. O verdinho aqui, ó. Tá entre o 4, o 2 e o 4. Então, a gente pode falar que é o 3,2. O azulzinho aqui tá entre... Tá bem no 7, mais ou menos mesmo, né? No 7. E aqui o verdinho tá bem no 6, mais ou menos mesmo. Posso pôr o 6 aqui. Ok? Aí, com vocês aí, vocês podem colocar a régua, né? Colocar a régua aqui, eu não sei, para ver se vai bater certinho. Se subir um pouquinho, vocês aproximam um pouquinho, beleza? Então não tem segredo, é muito fácil. Próximo, gráfico de linhas. Eu coloquei o consumo de energia nos últimos 7 meses, tá? Então aqui, ó, essa coluna aqui, ó, do gráfico, a coluna vertical é o consumo em quilowatt-hora e a horizontal aqui são os meses, ó. Então, vamos ver, ó, no mês de março, ó, no mês de março bateu quanto? 80, ó, tá bem aqui, ó, entre 50 e 100, ele já jogou o valor aqui, esse aqui, ó, 80. Então no mês de março foi consumido 80 kWh.
ok? No mês de abril, 40, ó. 40 kWh. No mês de maio, 80 também. No mês de junho, 110. No mês de julho, 180. No mês de agosto, 120. No mês de setembro, 240. Esse aqui já veio mostrando pra gente. Facilitou, né? Mas se não tivesse mostrado, o que você ia fazer? Você ia colocar, subir aqui com a régua e vir aqui, ó. Você ia ver aqui que tá mais ou menos aqui entre perto dos 50, né? Então, aproximadamente 40, beleza? Tá. Temos também o gráfico, o último dos gráficos, né? O gráfico de setores, tá? Que é o famoso, esse aqui é o famoso gráfico de pizza, tá? É o mais famoso dos gráficos de setores. Então, ó, é um gráfico que mostra a preferência por modalidades esportivas, ó. Então, ó, futebol. Vamos supor que isso aqui seja numa sala de aula, tá? Quantas pessoas preferem futebol? Ele já mostra que é o verdinho, você vai olhar a cor, né? E a corzinha que tá aqui na legenda, e vai colocar, ó, 40%. 40% preferem futebol. Vôlei, é o roxinho, vôlei, 30%. Então vai colocar, o vôlei prefere 30%, preferem vôlei, ó. Basquete, 15%. Natação, 10%. E outros esportes, 5%. Então, qual que é a preferência dessa turma? Vamos supor que seja numa sala de aula, né? A preferência da turma é futebol, que é o verde. Correto? Pictograma. Vamos ver o pictograma agora, ó. Pictograma é quando eu quero representar alguma coisa por desenhos. Então, galera, pictograma é quando eu quero mostrar alguma informação com desenhos. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, a cor que os alunos preferem. Então, eu mostrei aqui, ó, coloquei. O azul, um lápis maior, um desenho de lápis maior. 11 alunos preferem esse azul. Ok? Preto, coloquei um pouquinho menor. 11 alunos preferem o preto. Ok? 6 alunos, né, no caso. Vermelho, 4 alunos. O lilás, 2 alunos. Esse amarelinho, 2 alunos. Esse laranjado, 1 aluno. Ok? Então, pictograma é isso. Quando eu quero mostrar alguma informação com desenhos. No livro de vocês aí tem os planetas, né? Tem um planeta aí com a população, né? Multidão planetária. Em 1950, eles colocaram 2, né? 2 bichinhos. Cada bichinho desse aí corresponde a 1 bilhão, mais ou menos. 1 bilhão de pessoas. Ok? E por último, a pirâmide etária, que é a faixa etária, né? A idade da população do Brasil. Então a gente tem, ó, lá embaixo, vamos começar lá embaixo, ó. A gente tem 0, mulheres, ó. Mulheres estão do lado direito e homens do lado esquerdo, ó. Então, mulheres, então tá aqui mais ou menos tanto de mulher que tem. Tá aqui entre 2,5 e 5, né? Então, a gente pode colocar aqui 4. Então, mais ou menos 4 milhões tem de 0 a 4 anos. Certo? 0 a 4 anos. Esse aqui está em 2010, tá, gente? Esse aqui é mais antigo. Então, de 0 a 4 anos. De 5 a 9 anos, ó. Tá aqui um pouquinho depois, ó. De 10 a 14. Tá aqui quase perto do 5. De 15 a 19. Mesmo tanto. De 20 a 24 anos. Aqui. Então, a gente pode ver que o maior número de pessoas está aqui, ó. Entre 25 e 29, ó. É onde nossas barrinhas aqui de mulheres, ó, chega mais longe. E do homem é aqui, ó. Nesse ano de 2010, né? E do homem é essa daqui, ó. De 10 a 14. Beleza? Então essa aí é a pirâmide, ó, de 90. Mais de 90, olha o tantinho de gente que tem. Beleza? Então é isso aí, galera. Esses aí foram os tipos de tratamento da informação que a gente pôde ver, né? E agora eu vou deixar para vocês um exercício, tá? O exercício número 1 da página
32. Beleza? Exercício número 1 da página 32. Vamos fazer aqui, ó. Começa assim, eu vou fazer a letra A para vocês, só para vocês entenderem. Embora o direito igualitário ao voto entre homens e mulheres pareça atualmente algo natural, é importante sabermos que nem sempre foi assim. Para poder participar efetivamente das decisões políticas do país, as mulheres tiveram que lutar muito. No Brasil, as mulheres conquistaram o direito ao voto e de serem votadas em 1932. Observe o gráfico e responda as questões. Então, tem aí um gráfico que mostra o quê? O que esse gráfico quer mostrar para a gente? Vamos ler o título. Ó. Percentual de mulheres no parlamento em alguns países em janeiro de 2015. Então, ó, no Brasil, 9%, né, do parlamento era mulheres. Ó. A barrinha primeira aí, Brasil. Na França, 26,2% são mulheres. Na Espanha, 41,1%. Nos Estados Unidos, 19,3%. No Chile, 15,8%. Ruanda, 63,8%. Ó, em Ruanda é mais mulheres do que homens. Ó. 63,8% são mulheres. E no Haiti, 4,2%. Tá, letra A. Como é chamado o tipo de gráfico acima? Nele, por que as barras têm comprimentos diferentes? Então, ó, esse gráfico aí é o gráfico. A gente viu, é o gráfico de barras, né? E por que tem comprimento diferente? Porque cada barra ela tem que ser proporcional ao percentual, que nesse caso são todos diferentes, né? No Brasil é 9, na França é 26,2, na Espanha é 41,1, então é por isso, né? Beleza? Então aí vocês terminam aí a letra B, C, D e E. Ok, galera? Essa é a tarefinha de casa. Voltem lá no Google Classroom também. Depois, fechou? É isso aí, galera. Tamo junto e até a próxima aula. Valeu!